Hora de falar sobre Maicon, que optou por jogar no Clube Atlético Mineiro. Dessa maneira, o Corinthians perdeu seu capitão para 2026. Só para refrescar sua memória, o Maicon tinha propostas do Corinthians e do Atlético Mineiro. O Shakhtar decidiu que a palavra final seria do jogador, 28 anos de idade. A proposta para o Shakhtar era a mesma, tanto o Corinthians quanto o Atlético fechariam um contrato de 3 anos com o jogador e o clube ucraniano permaneceria com 50% dos direitos econômicos, repasse dos outros 50% de forma gratuita. Para o Maicon é mais vantagem jogar no Galo, ele terá direito a um salário cerca de R$200 mil por mês maior, além de luvas, o prêmio pela participação ou pela assinatura do contrato. O Maicon já se acertou com o Atlético e comunicou nas últimas horas da sua decisão para os dirigentes corintianos. Uma curiosidade, o Maicon no Galo vai se juntar a seu cunhado. O Maicon é casado com a irmã do Lianco e o representante do Maicon é também o pai do zagueiro atleticano. Só para completar, registrar que o Dorival Júnior queria muito a permanência do Maicon, embora dirigentes do Corinthians entendessem que o custo dele era muito alto. No ano passado o Maicon ganhava R$1.200.000 por mês. Para essa temporada a proposta corintiana girava na casa dos 800 mil mensais. Só para completar, acrescentar também que em relação à pedida do Dorival Júnior, o técnico do Corinthians, ele quer contar com o Alisson. Num primeiro momento, o São Paulo é contrário à liberação do Alisson, a menos que surja uma possibilidade interessante de negociação. E dentro do São Paulo, discutiu-se a possibilidade de o Ranieri, primeiro volante do Corinthians, ser envolvido nessa negociação. Mas o Timão não pretende liberar o Ranieri por entender que ele exerce uma função que poucos dentro do elenco corintiano são capazes. O que você pensa sobre essa troca entre Ranieri e Alisson? Você acha que quem se daria melhor ou é uma troca equilibrada? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso te atualizar sobre o dia agitado no Corinthians com confirmação do primeiro reforço para 2026. Fui o primeiro a contar nas redes sociais que Gabriel Paulista está contratado. O zagueiro de 35 anos de idade, que já defendeu o Arsenal, assinou um contrato de 2 temporadas. Ele, inclusive, esteve nessa quarta-feira realizando fotos e vídeos que serão usados quando da apresentação, ou melhor, do anúncio, da divulgação da chegada desse atleta. O Gabriel Paulista chega sem custos porque rescindiu nos últimos dias seu vínculo com o Beşiktaş. Ele abriu mão de um caminhão de dinheiro a que tinha direito num ano e meio de contrato que ainda tinha lá na Turquia para realizar o sonho de jogar no Timão. Gabriel Paulista é torcedor fanático do Corinthians. Jogador que saiu muito cedo do Brasil em 2013, revelado pelo Vitória e passagem por vários clubes importantes do futebol europeu. Citei o Arsenal, quero acrescentar o Atlético de Madrid, também passou pelo Villarreal, pelo Valência e mais recentemente esteve no Beşiktaş. Se o Gabriel Paulista está chegando, o Félix Torres está de saída. Zagueiro equatoriano com passagem horrorosa está sendo emprestado ao Internacional. Especulou-se nas últimas horas de que o Félix quer receber uma dívida de $500 mil do Corinthians antes de o negócio ser sacramentado, mas a tendência é que o Félix de fato vá ser emprestado ao Colorado. Corinthians que espera regularizar sua situação para registrar o Gabriel Paulista e outros reforços até o início da próxima semana. O Transferban no Brasil já caiu depois do pagamento antecipado de uma parcela de R$7.200.000 que estava prevista para 16 de janeiro. A dívida com o Santos Laguna também está sendo resolvida. O Corinthians já procurou o clube mexicano para fazer a quitação dessa grana. A pendência com Matias Rojas, como você sabe, está zerada. Só para completar, registrar que além do Gabriel Paulista, o Corinthians espera anunciar nos próximos dias um lateral direito, mais um meio-campista e a saída do Maicon é a única nota triste, embora posso assegurar que entre alguns dirigentes do Corinthians tem gente que não queria a permanência do atleta por entender que ele se machuca muito, custa alto e não é tão intenso e competitivo quanto se espera por um jogador do Timão. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos embora para a gente falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Maicon abusou, pediu uma reunião com o Corinthians antes de fechar com o Atlético Mineiro e a coisa ficou feia porque ele pediu um aumento salarial. O Corinthians até aceitou aumentar o salário dele de 600 mil, mas o Maicon abusou. Na última pedida ele disse que priorizava o Corinthians, que amava o Corinthians, aquela coisa toda, e só que gostaria que o Corinthians valorizasse ele um pouco mais. Pediu aumento salarial e pediu luvas, isso mesmo. Tudo isso para que o Corinthians chegasse no valor mensal de R$1 milhão por mês, que é quanto, né, o Atlético Mineiro vai pagar pelo Maicon para ele defender o clube de Belo Horizonte. Houve uma indignação na diretoria do Corinthians que encerrou as tratativas com o jogador, e aí não teve outra escolha o Maicon, né, a não ser assinar e fechar
com o Atlético Mineiro. Então, essa última reunião foi a gota d'água. Ele pediu aumento salarial, mais uma vez, e pediu luvas para chegar a 1 milhão, e o Corinthians já tinha avisado que não ia chegar. Então, o Corinthians não era prioridade para o Maicon, né? Na verdade, a prioridade para o Maicon era o salário maior, era o salário de 1 milhão. Direito dele, tá? Enfim. Tchau, Maicon. Deixa o like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Olha só, vamos falar de Gabriel Paulista. O jogador está encaminhado para ser o novo reforço do Corinthians na temporada 2026. É claro que o Corinthians espera pagar o transfer ban, já pagou, ontem a gente trouxe com exclusividade que o Corinthians, né, pagou a CNRD e se livrou do transfer ban com a CBF, já está tudo resolvido. E até sexta-feira, no mais tardar, na segunda, o Corinthians paga o transfer ban do Félix Torres e vai pagar aí um valor de quase 35 milhões de reais, pegou um desconto para o pagamento à vista, tá? Com tudo isso já liberado, o Corinthians já estava trabalhando no mercado da bola há um bom tempo, Dorival à frente disso, estava até com um soldado na época, e agora com o Marcelo Paz. E aí o Corinthians, né, tentando adiantar algumas coisas. Gabriel Paulista é uma delas, ficou livre depois de atuar no Besiktas, né, e conseguiu a rescisão contratual, e o Corinthians está fechando um acordo com ele aí por 2 anos, tá? 2 anos de contrato, e ele vai receber aí cerca de 400 mil reais no Corinthians, tá? Me falaram que até um pouquinho menos de 400 mil, então deve ser 380, 370, algo desse tipo, mas esse vai ser o salário de Gabriel Paulista, zagueiro de 35 anos, que assina com o Corinthians por 2 temporadas. Quando o transfer ban for resolvido, ele deve ser anunciado, inclusive já está até aí, né, já no período de bater fotos, enfim, já praticamente é jogador do Corinthians, tá certo? Comenta aqui embaixo que você gosta de Gabriel Paulista, fala para mim, zagueiro destro, tal, uma experiência longa no futebol europeu, né? Valência, Atlético de Madrid, Arsenal, Besiktas, né? Está desde 2013, quando deixou Vitória para ir para o Arsenal no futebol europeu. Deixa o like. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! O Corinthians está de olho no meio atacante Alisson, meio campista, virou volante com o técnico Dorival Júnior no São Paulo na época, era atacante, virou volante. Foi um jogador que foi sugerido ao técnico Dorival Júnior. Dorival Júnior não foi o Dorival que pediu, mas o Dorival falou o seguinte, se conseguir, é interessante, né? Aliás, o Corinthians está em busca de volantes, eu vou falar daqui a pouco para vocês, o Alisson é um deles. O Corinthians procurou o São Paulo não se animou muito, porque o Corinthians não quer liberar nenhum jogador titular em troca do Alisson. Eles pediram o Ranieri, eles pediram o André Ramalho, e o Corinthians ofereceu uma lista de jogadores que estão simplesmente aí afastados, né, do elenco hoje, né, com exceção do Pedro Raul, que faz parte da lista e deve inclusive jogar domingo como titular na estreia do Corinthians contra a Ponte Preta. Então a gente vai ter aí nessa lista Pedro Raul, Alex Santana, Hugo, lateral esquerdo, esse não está afastado, mas também foi oferecido, enfim, Héctor Hernandes, esses são os jogadores hoje, né, que o Corinthians coloca aí à disposição do São Paulo, até o próprio Félix Torres, que tem a sua situação aí avançada com o Internacional de Porto Alegre, tá? Comenta aqui embaixo, por enquanto não evoluiu, porque não sei se o São Paulo vai querer algum desses jogadores que não estão atuando no Corinthians em troca do Alisson. O Corinthians, aliás, deixa levar até 2 desses, tá? Pelo Alisson. Isso que me passaram. Comenta aqui embaixo. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Agora, o que surpreendeu é que o Corinthians está emprestando o Félix Torres ao Inter. A situação ainda não está fechada, né? Com valor aí, opção de compra, né? No final do empréstimo, com o Inter pagando o salário do jogador. Não consegui confirmar ainda se o Corinthians vai ajudar nesse pagamento do salário, mas me falaram que o Corinthians tentou, ou ainda segue tentando, um jogador do Inter, né, numa troca com o Félix Torres, tá? Não quer dizer que isso vai acontecer, o Félix Torres pode ser emprestado sem nenhum jogador em troca, mas o Corinthians fez aí, né, um pedido para o Inter, se eles tinham algum jogador que poderiam colocar à disposição, até uma lista, né, como o Corinthians fez com o São Paulo, que o Corinthians estudaria, tá? Então o Corinthians fez uma consulta se o Inter tem jogadores disponíveis, né, para emprestar ao Corinthians, já que o Corinthians está emprestando o Félix Torres. Não apurei nenhum nome, né, de jogadores, eu sei que havia um interesse do Corinthians no Vitinho, atacante, mas o Vitinho não pertence ao Inter, tá? O Vitinho pertence ao Dínamo, está emprestado ao Inter até o meio do ano que vem. Aliás, se não renovar com o Inter, se não acertar em definitivo com o Inter no meio do ano, pode ser um dos nomes que o Corinthians vai atacar no mercado. Esse nome, né, não ia prosperar porque não pertence ao Inter. Então o Corinthians pediu alguns nomes, e aí? Por enquanto nada, mas o Félix Torres pode de qualquer jeito, mesmo sem o Inter oferecer algum jogador. Mas o Corinthians fez essa proposta aí ao Inter. Vocês têm algum jogador aí e tal, e pediu uma lista. Quem que vocês acham? Algum jogador que o Inter não está utilizando?
Comenta aqui embaixo, porque eu não apurei ninguém. Aliás, apurei, né? O Vitinho interessa, mas é um jogador que não pertence ao Inter, não tem como o Inter negociar. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo. É muita informação exclusiva. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Olha só, ex-jogador do Corinthians, revelado pelo Timão, jogador que eu tanto elogiei. Quem é das antigas aqui do canal lembra que eu dizia Mandaca é muito melhor que Duqueiroz, Mandaca é melhor que Rony, Mandaca é melhor que Cantillo. Eu vivia batendo nessa tecla, melhor que Xavier, enfim. E aí não valorizaram o Mandaca foi embora, seguiu o seu destino e desempenhou aí um bom papel, um bom futebol pelo Juventude, tá? O Corinthians entrou em contato, né, com o nosso querido Luiz Mandaca, e uma das armas do Corinthians para vencer a concorrência no mercado da bola, porque outros clubes da Série A têm interesse do Mandaca, como por exemplo o Santos, como por exemplo o Botafogo, existem outros times da Série A aí também interessados, né, no Mandaca, o Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, Fluminense, enfim, muitos times aí de olho no Mandaca. E qual é a arma do Corinthians para tentar ganhar essa concorrência? O Corinthians tem 40% dos direitos econômicos do Mandaca. Foi a exigência do Corinthians na época para negociar o jogador em definitivo com o Juventude. E, ironia do destino, agora o Corinthians quer o Mandaca. A situação, a negociação ainda está em estágio inicial, tá? O Mandaca agrada a comissão técnica do Corinthians, o técnico Dorival Júnior e companhia. O Corinthians está tentando vários nomes, tá? No mercado, e o Mandaca tem contrato com o Juventude até o fim de 2026. Então, um jogador aí que o Corinthians está na mira como volante, eu acho uma contratação muito interessante, né? Um jogador ainda que é jovem, tem 24 anos, o Mandaca, revelado pelo Corinthians. Eu lembro que o Mancini colocou ele na lateral direita numa semifinal de Paulista, queimou o jogador na época, mesmo assim ele foi bem, viu? Mesmo assim ele foi bem. É muito versátil, segundo volante, joga aberto pela esquerda ou pela direita, pode fazer lateral, faz primeira volância também, somou aí 2 gols e 1 assistência em 31 partidas, em 31 jogos pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Enfim, defendeu o Corinthians até 23, tá aí, Mandaca é o nome da vez. O que você acha? Eu gosto da ideia. Vocês sabem, né? O pessoal falava que eu era o pai do Mandaca, lembra? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Mandaquinha na mira do Coringão, mas tem outro volante também que nós vamos descobrir, tá? Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!